Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Quem é Jesus? Esta é talvez uma das mais preciosas descobertas que podemos fazer. Há quem considere que Jesus foi o maior filósofo de todos os tempos pela filosofia de vida que apresentou. Também o podem chamar de mestre por tudo o que ensinou, ou mesmo um grande médico por todos os milagres e curas que operou. Mas, começando com o seu nascimento, foi no seio de uma família pobre, viveu os seus primeiros anos como refugiado no Egito, a religião oficial classificou-o como príncipe dos demónios. Foi traído, abandonado, humilhado e condenado à morte de cruz. Mas o seu túmulo apareceu vazio e muitos viram-no ressuscitado. Será que Jesus foi apenas um grande homem que marcou a história? Ou mais do que isso, ele é o próprio Deus? Qual foi a sua missão ao vir a este mundo? Que diferença ele pode fazer também na sua vida hoje? É sobre este assunto que hoje vamos conversar e para isso convidamos os pastores Marcos Ferraz, é professor do Seminário Teológico Batista, o pastor Paulo Oliveira, professor do Instituto Bíblico Português e ainda o pastor Carlos Fontes, professor do Instituto Bíblico Monte Esperança das Assembleias de Deus. Obrigada por estarem connosco, bem-vindos. Jesus, de facto, é um homem célebre que marcou a história, mas o que é que o distingue de todos os outros heróis, todas as outras celebridades, todos os outros grandes homens que marcaram a história? Antes de mais, quero dar as boas tardes a ti, Sara, aos nossos queridos telespectadores, aos meus colegas aqui. E indo à pergunta, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, ele foi e é uma pessoa singular. E desde o seu nascimento nós vemos esta singularidade, a forma como ele foi concebido. Enquanto que em qualquer outro nascimento há sempre o envolvimento de um homem e de uma mulher, em Jesus não há a participação de um homem. Há sim Maria e há depois o Espírito Santo, através do qual depois Jesus é gerado e nasce. Logo aí há uma grande distinção. Mas olhando para a vida e obra de Jesus, nós vemos também essa distinção nele. A nível do ensino, e os próprios que o acompanhavam disso testemunhavam quando, depois do Sermão do Monte, todos se admiraram, porque Jesus ensinava com autoridade, como muito diferentemente dos escribas, que eram os grandes doutores da lei daquele tempo. Também a nível das suas ações, dos milagres que realizou, mostrando que tinha poder sobre qualquer tipo de cura, qualquer tipo de doença, poder sobre os espíritos, poder sobre a própria natureza, poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Mas também a nível da sua morte e ressurreição. Ele morreu como um cordeiro e não permaneceu morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, tal como tinha sido profetizado. No fundo, essa é também a grande diferença, não é, de Jesus entre todos os outros heróis, todos os outros homens. Ele ressuscitou. Pastor Carlos Fontes, mas como é que nós podemos encarar Jesus como sendo 100% homem e 100% Deus? Exatamente, esse é o encontro que se dá entre Deus e o homem. Deus, na sua excelência e exclusividade, ele criou o homem à sua imagem, ele quer vir ao encontro desse homem. E é na pessoa de Jesus que encontramos essas duas qualidades, se quisermos, naturezas, exatamente porque Deus consegue aí fazer um encontro entre a exigência daquele grande Deus que ele é, mas também dentro da fragilidade humana. Ele consegue pôr Jesus como o homem exemplo e aquilo que era necessário para se fazer justiça só podia ser feito num ser humano, que era a morte, era o castigo, era a punição, e isso recai sobre a pessoa de Jesus. Por isso ele vem representar essa graça de encontro aos homens. Ele é o Emmanuel, Deus connosco, mas ele também é o homem perfeito, que de alguma forma é ele que traz o exemplo vivido, como aquilo que se perde em Adão ganha-se nele. Ele é o homem exemplo e também ele como Deus precisava de levar o homem, e aí sim, o sacrifício, o sofrimento, tudo aquilo que de alguma maneira vinha apaziguar a ira da justiça divina, não podia recair sobre Deus. Então Deus teve que fazer esse encontro nele próprio. Portanto, o próprio Deus faz convertir nele a exigência e também o suprimento à sua exigência. Mas Jesus, ao contrário de todos os outros homens, como nós, seres humanos, nunca pecou. E aí também está uma grande diferença, não é? Exatamente. Entre ele e nós. Exatamente, como eu disse, ele é o homem perfeito. Aquilo que se perde em Adão, é aquilo que ganhamos nele. Ele é que é verdadeiramente o homem. Por isso, muito mais do que o Salvador, aquele que vem viver para nos salvar e morrer para nos salvar, ele também viveu para exemplificar aquilo que Deus quer. Ele é o exemplo, ele é o modelo. Okay? Em tudo, Jesus se identificou connosco, veio ao mundo, esteve entre nós, encarnou, feito homem, Deus, Emmanuel, Deus connosco,
feito homem, mas não pecou. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos e precisamos dele. Mas vamos, se calhar, viajar até à origem de tudo. Onde é que estava Jesus logo no início da criação do mundo? Antes de mais, olá Sara, obrigado pelo convite. Eu acho muito interessante a forma como João começa o Evangelho. E ele começa precisamente a afirmar, logo no versículo 2, que ele estava no princípio com Deus. E quando eu vejo esta expressão no princípio, a minha mente tem que voar obrigatoriamente para Gênesis 1, onde diz que no princípio Deus criou. Portanto, Deus estava a criar em Gênesis 1 e Jesus estava lá já antes da criação. Portanto, ele está antes de qualquer coisa criada que nós conhecemos. João continua dizendo que ele, através dele tudo foi criado. Aí também é interessante, recuando um bocadinho à questão entre Jesus ser homem, Jesus ser Deus. Eu creio que a dificuldade que nós temos em compreender um pouco isso é que nós vivemos num mundo que está limitado pela matéria, pelo tempo e energia. E tudo aquilo que nós conhecemos funciona dentro dessas leis. Ou seja, e há regras físicas, equações matemáticas que explicam. E quando nós chegamos para Deus, Ele é o Criador disso. Jesus é o Criador disso porque Ele estava antes no princípio. Então, para nós é difícil compreender como é que Jesus pode ser 100% Deus, 100% homem, porque a minha regra matemática só pode ser 100% uma coisa. Não há possibilidades de haver 100% de duas coisas, porque eu vivo num mundo limitado pelo espaço, tempo e energia. E as regras funcionam assim. Mas quando penso em Deus, em Jesus, e estou a lembrar a conversa que Jesus teve com mulheres em Samaria, em João 4, ele disse, olha, Deus é Espírito. Ele está fora destas regras, desta nossa dimensão limitada em que vivemos, daí que ele pode ser perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Estava, antes do princípio, a criar todas as coisas, fez-se homem, como já foi mencionado, não pecou, contudo, há uma parte que eu acho particularmente sensibilizadora. Diz que em tudo, como nós, foi tentado. E para mim é diferente ver alguém que nunca pecou, nunca errou, mas estaria num estatuto superior, inerte a essas dificuldades que eu tenho. Mas é diferente quando vejo que alguém que, afinal, fica tão vulnerável quanto eu, passa o que eu passo, tem tristezas, sofre dilemas de apontamentos com pessoas, problemas físicos também, e, contudo, não pecou. Ele disponibilizou-se a ser em tudo como eu tentado, contudo não pecou. Então, em Jesus eu posso também ter alguém que, apesar de estar no princípio com Deus antes da criação, mas está também tão perto que me compreende. Ele pode compreender a minha dor, a minha tristeza, a minha fragilidade, e posso ser acolhido por Ele. Isso para mim é também fascinante. Portanto, não é apenas um Deus que me transcende, mas é também um Deus... Sim, um Deus está amigo, perto. sem dúvida. E a Bíblia também diz que tudo nele, em Jesus, tudo nele e por ele e nele são todas as coisas. De facto, transcende a nossa consciência, mas é maravilhoso saber que este Deus, Jesus Criador, é também nosso amigo. Como é que ao longo de todo o Antigo Testamento nós vemos Jesus presente e todo o Antigo Testamento aponta também para o nascimento de Jesus? Há muitíssimos elementos que nós podíamos apresentar em que vemos Jesus presente. Desde já, como foi referido, a criação do mundo, não é? Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez, como disse o apóstolo João. Ele estava presente na criação. Não apenas na criação daquilo que nos rodeia, mas na criação do próprio ser humano. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus estava ali presente. Jesus estava, então, nesse momento. E a partir da entrada do pecado no mundo, nós vemos como Jesus vai sendo mostrado e como a necessidade dele vir ao mundo é cada vez mais acentuada. Logo em Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecam, nós vemos que o nosso Deus, um Deus misericordioso, ele providencia desde já a solução para o pecado do homem. E nós encontramos então esta promessa de que da semente da mulher nasceria alguém que iria pisar a cabeça da serpente e aí simbolizando Satanás. E nós vamos vendo como em todo o percurso do povo de Israel, nos sacrifícios nós encontramos a imagem de Jesus presente. Aquilo eram sombras daquilo que está para acontecer realmente em Jesus.
Na peregrinação do povo pelo deserto, nós encontramos vários episódios que mostram exatamente o aparecimento de Jesus, e destaco aquela serpente que foi erguida no deserto para que todo aquele que, sendo picado pela serpente, olhasse para aquela serpente bronze, não morresse. E o próprio apóstolo João vai fazer referência a este momento, ou seja, Jesus, a sua crucificação na cruz, traz vida. E tal como aquela serpente de bronze levava a que permanecessem com vida, Jesus dá vida e vida eterna. E depois temos todas as profecias que apontavam exatamente para o surgimento de Jesus. Logo em Isaías 7,14, né? E a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel, que é Deus conosco. Encontramos depois, mais um pouco à frente, em Isaías 9,6, o menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Temos logo no capítulo 53 do profeta Isaías também, mostrando Jesus como aquele que iria levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Então, nós encontramos muitíssimas referências. E os próprios salmos, alguns dos salmos designados salmos messiânicos, apontam exatamente para a vinda de Jesus e para aquilo que Jesus veio realizar. No fundo, a esperança que ele nos veio trazer. E o pastor Carlos Fontes ainda há pouco citou, o pastor Marcos Ferraz agora novamente, um dos nomes de Jesus, Emmanuel, Deus connosco, e há muitos nomes para Jesus ao longo da Bíblia, quer no Antigo Testamento, nomes proféticos, quer já no Novo Testamento, nomeadamente quando Jesus falou dele próprio. Quer-nos falar um pouco sobre isso, os nomes de Jesus e o que é que isso nos ensina sobre o caráter, sobre quem é Jesus? Pois claro, a questão do nome, nós temos que ver que a Bíblia começa com uma cultura hebraica onde o nome tinha grande significado. O nome estava muito ligado à questão do profética, à questão também do futuro, da ambição da família, às vezes algum episódio que se desenvolvia à volta do parto da mulher. Portanto, o nome estava muito relacionado com a vida da pessoa. Essa cultura, de alguma maneira, também chega ao Novo Testamento, por isso é que quando Deus queria mudar a vida de alguém, de forma radical, mudava-lhe o nome. Portanto, o nome, de alguma maneira, representa, qualifica, classifica, também aponta para situações da vida da pessoa. Então, quando nós falamos de Jesus, falamos até o próprio nome Jesus, que é por excelência o seu nome, que é o nome humano, Jesus. Hoje temos pessoas com o nome Jesus, e já havia naquele tempo pessoas com o nome Jesus, que significa Salvador. Portanto, o nome, se eu posso dizer por excelência, será o Salvador, porque fala da sua grande missão. Diz que o seu nome será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Naturalmente que depois temos outros nomes que vêm do Velho Testamento. Ainda há pouco ouvimos esta abordagem muito interessante sobre a tipologia do Antigo Testamento, da presença de Jesus, muitas vezes como anjo do Senhor, intervenções que eram tipológicas, de formas, digamos que na altura apontavam para as realidades que mais à frente viriam na pessoa de Jesus. Por isso, há muitas coisas no Velho Testamento que recaem na pessoa dele, como os nomes do próprio Deus, que eram, como o Deus do Velho Testamento se revelava como o Senhor, por excelência, Jeová, com todos os seus compostos. Tudo aquilo recai na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Tudo aquilo que eram figuras. Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que cura ou que sara. No Novo Testamento ele é Jesus o Salvador, e que salva e que cura também. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que providencia. Jesus é aquele que nos dá o que precisamos. Ou seja, nós temos um transporte também de toda a tipologia do Deus do Antigo Testamento que recai na pessoa de Jesus, mas sempre por excelência o Salvador, o seu nome Jesus. E João Batista, o profeta, o último profeta antes de Jesus, quando viu Jesus chegar, ele próprio disse, ele é o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que ele quis dizer também com esta designação profunda? Exatamente, dentro desta área da tipologia, o cordeiro era o animal que representava o sacrifício. Portanto, em todo o Velho Testamento nós temos esse meio de poder substituir o homem nos seus pecados. O homem ofereceu o animal no seu lugar. Para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Para pedir perdão a Deus, para se reconciliar com Deus. Tudo isso estava estipulado na lei mosaica. E mesmo antes da lei mosaica. Aliás, Deus é o primeiro a dar o sacrifício. É muito interessante, quando Adão e Eva pecam, quem realmente toma a iniciativa de suprir essa falha, de levar ao perdão e à reconciliação com Deus, é o próprio Deus.
porque diz que Deus os vestiu com túnicas, com peles de animais, significa que Deus, de alguma maneira, está ali em embrião a ideia da redenção. Deus mostra que Ele quer reconciliar-se com o homem, mas é preciso também satisfazer a sua justiça. Deus é um Deus justo, é um Deus também exigente, naturalmente. E é muito interessante que essa ideia da redenção, que depois vai acompanhando todo o Velho Testamento, com os altares, com os animais oferecidos, é estipulado na lei de Moisés, e quando chega ao Novo Testamento, esta ideia de que Jesus é o Cordeiro, não é o Cordeiro que os homens dão. Cada homem daria o seu animal para o seu pecado, mas é o próprio Deus que providencia. Portanto, não apenas a ideia de que Jesus vem perdoar o pecado, mas que a verdadeira provisão, ou seja, o Deus de onde nasce a exigência, também é o Deus que dá a provisão. E é aí que se fecha o ciclo da bondade de Deus. Deus exige, mas Deus se apresenta. E Ele fala não apenas para perdoar um ou dois ou três, mas por isso, e eu quero que os nossos ouvintes ouçam isto com atenção, o sacrifício de Jesus, no sacrifício de Jesus, está lá em potencial o perdão de todos os pecados para todas as pessoas. Porque é o próprio Cordeiro. Então João já estava ali profeticamente a apontar para aquilo que iria acontecer quando a morte de Jesus, no nosso lugar. Se calhar podemos já precisamente passar para esse grande momento da vida de Jesus, a sua morte na cruz. No fundo, o que é que levou Jesus à cruz? O que é que aconteceu e o que é que faz deste ato a maior demonstração de amor de sempre? João põe isso talvez no versículo mais conhecido, que é João 3,16, o amor de Deus, não é? E esse amor de Deus, ele é manifestado com a pessoa de Jesus. E ligando com esse conceito do Cordeiro de Deus, que João também afirma, há um momento em Gênesis de um cordeiro muito interessante, o momento em que Abraão vai com Isaac para um sacrifício e o menino pergunta: pai, temos lenha, temos o fogo, onde está o cordeiro? E eu não sei o que estava na cabeça de Abraão naquele momento, mas ele dá uma resposta profundamente sábia. Ele dá uma resposta que ele não engana a criança, ele diz: o Senhor proverá. O facto é que aquilo decorre, chega à altura crítica e está lá um cordeiro que Abraão não tinha levado, um cordeiro providenciado por Deus, que vai substituir o filho que Abraão amava, Isaac. E esse quadro liga-se com aquilo que Jesus faz na cruz por nós. Ele morre em substituição. Não providenciado por um esforço humano, uma capacitação que o homem consegue chegar a Deus e resolver o problema, mas em algo que Deus providencia. E Deus entrega o seu próprio filho, da mesma maneira que providenciou aquele sacrifício, aquele cordeiro, em substituição de Isaac, e Jesus morre em substituição da humanidade na cruz. Há um princípio muito interessante que nós usamos na nossa sociedade, que é o princípio de solidariedade corporativa, que é quando há um representante e as ações que ele faz, boas ou más, vão influenciar ou vão afetar a vida de todos os outros que estão atrás. Nós, por exemplo, temos isso em casos de governos, temos isso em casos de desporto. Quando uma seleção vai a um país e ganha, o país todo ganhou. E o país não ganhou, ficou em casa a ver TV. Mas porque ganharam, dizemos, ganhamos. Porque vemos-nos representados naquele elemento que está a fazer bem ou mal, ou numa casa de família, se o pai tem um bom desempenho, toda a família beneficia, tem aquela reputação. Se o pai tem um mau desempenho, a família toda sofre com aquilo. E quando Cristo vai na cruz, ele vai também como representante da humanidade. Daí ele ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem. É que não é apenas um estranho que está a morrer, a um ser humano que morre a minha substituição, voluntariamente, inocentemente, como o meu substituto. Daí que quando às vezes as pessoas afirmam que Jesus morreu na cruz e comparam, quando nós vemos alguns filmes da época do Império Romano, é triste ver a quantidade de pessoas que morreram crucificadas. Jesus não foi o único na história a morrer numa cruz, houve vários, infelizmente. Mas a morte de Jesus é completamente diferenciada de todas as outras. Porque ele morreu em substituição, não de um, dois ou três, não morreu por uma causa, por uma ideologia. Ele morreu por mim, por quem nos está a ouvir, por quem nos vê, pelos nossos amigos, vizinhos. Morreu pela humanidade, sejam eles com bom caráter, sejam eles com mau caráter. Para pagar esta dívida que tínhamos para com Deus. Exatamente. Dívida essa que e se toda chama essa pecado. punição caiu. E a história não termina aí, porque se Jesus tivesse morrido, bem, hoje nós estaríamos aqui todos a falar as memórias
de alguém que não existe mais, mas enquanto esteve cá foi fantástico. Mas Jesus ressuscitou. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Exatamente. Marcos, que diferença é esta, pastor Marcos, da ressurreição de Jesus? É na ressurreição que assenta a nossa fé. Porque se não tivesse havido ressurreição, por mais bom que tivesse sido Jesus, por mais que ele tivesse feito, estaria incompleto. Porque que esperança é que nós poderíamos ter se ele, tal como os demais, permanecesse sepultado, morto, em decomposição? O que é que nós poderíamos esperar de uma situação dessas? Mas Cristo ressuscitou. E é nessa ressurreição que assenta a nossa esperança. E que assentou a esperança dos apóstolos. Nós vemos que quando Jesus é crucificado, os apóstolos ficam com medo. Eles isolam-se. Eles trancam-se numa sala porque tinham medo. Mas quando eles têm a confirmação que Jesus ressuscitou, nós vemos como eles mudam radicalmente a sua postura e como eles estão dispostos a enfrentar tudo por aquela causa, porque Jesus ressuscitou. E é na ressurreição de Jesus que assenta a nossa esperança e assenta a nossa caminhada. Nós caminhamos com a esperança de que um dia também, tal como aconteceu com Jesus, nós havemos de ressuscitar. Nós havemos de estar com Ele. E por isso a nossa esperança não se baseia naquilo que se vê, mas a nossa esperança está fundamentada naquilo que já aconteceu. E nós queremos que também vai acontecer o mesmo conosco. E Jesus, quando estava a despedir-se de seus discípulos, disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E é esta a certeza que nós temos, de que também, tal como Ele prometeu aos apóstolos, também prometeu a nós, e Ele vai cumprir. Foi para o céu preparar-nos lugar, está vivo, é verdade, e há de voltar. Até lá, porque Ele está vivo, pode caminhar diariamente connosco, dentro do nosso coração, transformando a nossa vida. Como é que nós podemos, então, e mesmo para terminar, ter este relacionamento de amizade? Começámos o programa precisamente a dizer isso, de um Deus amigo, este relacionamento de amizade com Jesus. Pronto, esse é o ponto final de toda a nossa conversa, naturalmente, porque todo o conhecimento que nós temos de Deus só terá sentido se for realmente aplicável, se for vivenciado na nossa vida. Realmente a abordagem mais simples, nós conhecemos como pequenos passos para a salvação, no fundo é o grande reconhecimento de que nós temos esse Deus que se interessou por nós e que vem exatamente, como já ouvimos, substituir-nos na questão do nosso pecado, aquilo que nos separava de Deus ficou resolvido nele. Portanto, o apelo que a Bíblia faz é o crer nele, é o que nós chamamos fé, é o crer, é o aceitar, é o acreditar que assim como ofendemos Deus, também em Jesus ficou resolvido essa questão. Depois a questão do dia-a-dia, a palavra de Deus, temos como a Bíblia Sagrada realmente é o tal livro que nos ensina como é que essa experiência que se adquire na relação com Deus é vivenciada. Portanto, a Bíblia é o modus operandi dessa relação que se inicia, que se enceta com essa aceitação. Portanto, eu devo viver de acordo com o que está na palavra de Deus. Eu quero só enfatizar uma expressão que o apóstolo Paulo usa, que eu penso que é bem representativa daquilo que deve ser esta relação diária. Ele diz: para que Cristo seja formado em vós. À medida que obedecemos ao que Ele diz, tornamos-nos como Ele quer e mais parecidos com o que Ele deseja. E é isso que eu espero de cada ouvinte, que conheça na vida diária, pela obediência, a experiência das lutas, nas dificuldades, mas realmente também as vitórias. É fantástico seguir a Deus e é esse Cristo nos mudando que também nos ajuda a estar preparados para a tal vinda, como já ouvimos hoje, que nos virá para nos levar com Ele, para vivermos para sempre com Ele. E lendo a Bíblia, com certeza que vamos conhecer mais de Jesus e deixar que Ele também faça história na nossa vida. Obrigada por terem estado aqui à conversa connosco. Jesus marcou a história e ainda hoje transforma vidas. Como Ele próprio disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através da sua morte na cruz, conseguiu a maior realização alguma vez alcançada, a nossa salvação. E porque Ele ressuscitou, temos esperança e sentido para a vida. Mas para conhecer melhor quem é este Deus de amor, leia a Bíblia, procure também estudá-la na Igreja Evangélica mais próxima de si, onde certamente será muito bem-vindo. A propósito, temos ainda para lhe oferecer o livro Quem é Jesus? Para o receber, contacte-nos. Visite também a nossa página no Facebook e o nosso site, aliancaevangelica.pt. Nós ficamos por aqui, voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, às 3 da tarde. Um bom domingo e até lá, se Deus quiser.